Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 16 de abril de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, eu sou o Diego Schinello, eu sou contra a evasão de divisas. Seguindo a nossa apresentação, temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, gostaria de saber se alguém aí sabe o significado de cefalóforo. Comente aí no episódio, lá no Spotify, no Instagram, no Blue Sky, se você sabe responder esta pergunta de Ana Raíssa. Seguindo a apresentação, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Talvez, se isso aqui não virar um martírio. E fechando o nosso quinteto de hoje, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Eu só espero não perder a cabeça nessa gravação. E mais uma abertura do Midcast Política com referências internas da pré-gravação que os ouvintes não vão entender, ou pode ser que entendam num futuro episódio extra, né? Vai saber. Ou mas se virarem apoiadores, né? E tiverem acesso a essa gravação. Ou se convencerem o Reni a contar o que acontece. Ou a Lelê ou a Cristine, né? Que também estão aqui hoje nos acompanhando ao vivo. Mas o jeito mais fácil é o quê? Apoiando a gente. Em apoia.se/Midcast. Aproveita que o real tá valorizado. É isso aí. E, se você mora fora do país e escuta o Midcast, dá para apoiar também com seu cartão internacional lá em apoia.se/Midcast, aproveitando aí o gancho da Thaís. E agora, sem mais delongas, todo mundo apresentado, vamos para o nosso primeiro bloco. E finalmente perpassou em altivez pela procela a grandiloquência condoreira que foi a CPI do crime organizado. O relatório final de Alessandro Vieira pedia o indiciamento de Toffoli, Gilmar Mendes e do maridão da dona Vivi. O decano do Supremo foi à mídia dizer que o relatório da CPI não tinha base legal para pedir à PGR o indiciamento de ministros do STF. Afirmou ainda que esse tipo de pedido seria uma cortina de fumaça que desviaria o foco da CPI de seu real alvo, as ligações do crime organizado com algo muito pior, que no caso é a Faria Lima. No mesmo dia 14/4, última terça-feira, o relatório foi rejeitado na CPI do crime organizado por 6-4, tendo trocas de última hora. Sérgio Moro e Champatin Lagarto foram substituídos por Beto Faro, do PT do Pará, e Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, além de Soraya Tronic, que era suplente e virou titular. Enquanto isso, para o choque dos espectadores da página Choquei, o fundador deste nobre veículo de comunicação foi preso nessa última quarta-feira em mega operação da Polícia Federal que investiga uma organização criminosa suspeita de lavar 1,6 bilhão, com B de bananada, de reais oriundos de bets ilegais, rifas clandestinas e do tráfico de drogas por meio de uma rede de operadores financeiros, influenciadores e páginas de fofoca na internet. Além de Rafael Souza, criador da Choquei, também foram presos os MCs Ryan, SP e Pose do Rodo. É Ryan ou Ryan? Ou Rian? Eu acho que é Rian. Eu fui corrigida no trabalho essa semana, que é Rian. Rian, então tá aí, MC Rian. Enquanto isso, o caso Master continua rendendo e a todo minuto descobre-se um novo personagem da política que andou em algum avião do Vorcaro. Faltou só... Caraca, Diego. Faltou só o programa de milhas da Boeing Airlines para facilitar o trabalho da Polícia Federal. E dessa vez o noticiado foi o ex-governador e atual advogado Cláudio Castro, que viajou ao Peru para ver a final da Libertadores e por pouco não ficou com o presidente do país. Outro envolvido é o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foi preso hoje, no dia em que estamos gravando. Mensagens revelaram que Paulo Henrique negociava imóveis com Vorcaro em meio à operação com o Banco Master, e a prisão foi autorizada por André Mendonça. E aí, esse é o Brasil do dia 16 de abril de 2026. A gente começa falando do relatório da CPI do crime organizado, passa pelo criador da página Choquei, termina falando do Cláudio Castro, que agora é advogado, porque ele foi lá na OAB pegar sua carteirinha de volta, e termina aí com o ex-presidente do BRB aí da terra de Ana Raíssa preso por envolvimento aí com o Vorcaro, e pode não parecer, mas tudo isso está interligado aqui nessa situação. E o que vocês acharam
de todo esse imbróglio que teve essa semana, indiciamento de ministros do STF, o Alessandro Vieira foi ousado, hein? Não podemos negar. E a prisão aí do MC Rian, que eu acabei de descobrir que é MC Rian, Pose do Rodo, enfim, tudo isso que eu acabei de comentar com esse belo texto de Diego Esquinelo, nosso redator oficial agora. Não é incomum no Brasil você começar a puxar uma linha do lado e ela sair do outro que você nem imaginava, né? É porque é só assim que se resolve as coisas nesse Brasil. Olha a história do cartão de vacina do Jair. Onde foi dar? Né? Então isso aqui é mais uma coisa que se você acordar uma pessoa do coma agora e contar, ela não entende. Porque você precisa de várias temporadas de Brasil para entender por que isso faz sentido, por que isso está na mesma pauta, no mesmo momento, por que isso está tudo articulado. Também achei uma ousadia você falar assim, quero indiciar aí esses caras, que não ia acontecer, obviamente. Né? Deputado nenhum ia votar nisso aí para passar. Mas, Ana, você achou que ficou feia a manobra do governo de mudar pessoas ali da CPI, nobres senadores, para poder... Pois é, eu queria entender como que sai 2 da oposição e entra 2 do PT. Qual foi o eu acordo também vi que isso levou aí a isso? E fiquei, eu acho que tem a ver com o maridão de Dona Vivi, viu? Eu sinto que tem não é muito descarado, mas tem um movimento ali para assim, cara, vamos tentar devolver um pouquinho aqui, porque se a gente perde esse homem, perde a eleição, a gente tá, ainda mais com o TSE agora, quem é? O Cássio Cunca, que tá no presidente do TSE? Ou é o Mendonça? Então, assim, eu acho que tem e eu acho que não é nenhuma postura oficial, sei lá, do Lula, por exemplo, mas eu acho que é uma movimentação ali da galera mais, digamos, mais... não progressista, vou dizer, mas mais democrata, de dar uma protegidinha aí, de tentar não desgastar tanto a imagem do Xandão, viu? Tem esse rolê, até porque ele foi inteligente em não negar as ligações, as coisas que ligam ele, as pontes que o ligam ao Vorcaro, que se ele negasse ia ser mentira, mas também de não deixar isso se espraiar para não virar, sabe-se Deus lá, o que, né? Então, e eu acho que tirar o Sérgio Moro... olha, é um prazer. Toda vez que o Sérgio Moro se ferra, é um prazer, assim. Então, e aí, por que eu falei democratas? Porque não são só os caras do PT, né? Tem a Tronic, tem a galera mais que sabe que se a gente perde o apoio ali do Xandão, não por ele, mas por ele estar ali envolvido em algum escândalo mais terrível, alguma coisa assim, que a gente, Brasil e democracia, tem muito a perder. Eu acho que é por isso, sabe? Não tenho. Agora, esse rolê aí dos funkeiros, não tem uma semana que a gente não tenha mais provas de que dinheiro não existe. Dinheiro é uma realidade criada para manter a gente dentro do sistema, batendo ponto 8 horas, 18 horas, ou correndo atrás dos rolês da gente para pagar a conta. Dinheiro só existe na nossa realidade aqui de seres humanos normais. Acima disso, não existe. É impossível você acreditar que exista o sistema capitalista como nós, ralé, entendemos para essa galera. Não existe. Dinheiro não existe. Ninguém movimenta 1 bilhão, mais de 1,5 bilhão, 1 bilhão e meio. Cara, pegaram na casa do cara da Choquei aí, foram apreendidos bens de luxo. Caralho! E aí um colega, não citarei, mas vou deixar aqui o agradecimento a ele por essa conversa que tivemos, que foi muito esclarecedora no trabalho, e ele falou uma coisa, que o Jair é uma criatura tão... E ele usou a palavra trombadinha, que eu amei. Tão trombadinha, tão baixo clero, que ele fez todo um rolê para vender um Rolex. Que assim, você não precisa ser podre de rico para ter um Rolex. Basta você ser rico. Que claro, nenhum de nós está nessa realidade. Agora, o bicho fez um rolê que envolveu o pai de Mauro Cid, o Acef e o caralho para vender um Rolex. Os bichos estão movimentando bilhões. O Vorcaro chamou o Coldplay para uma festa de aniversário. É uma quantidade de dinheiro que não existe. Não é possível que esse dinheiro exista. Não existe sistema financeiro para esta quantidade de dinheiro. Sistema financeiro existe para a gente que vive de grana de trabalho. Eu trabalho, eu recebo. Eu trabalho, eu recebo. Para essa galera, dinheiro simplesmente não existe. Só atualizando aqui, que o Reni comentou aqui no chat, né, que a gente falou do Cássio Cunca e do Mendonça. O Cássio Cunca assumiu a presidência do TSE, a gente acho que não chegou a comentar isso aqui, né, que a Carmen Lúcia saiu antecipadamente, e o Mendonça é o vice. Então, assim,
Só fazendo essa observação, preparem-se para fortes emoções nas eleições. Cara, eu vou ser honesto, eu tive até uma certa dificuldade de acompanhar esse fuzuê todo, mas eu dou os parabéns pro Diego de ter conseguido sintetizar tanta coisa em 2 parágrafos, assim. O que seriam 4, 5 tópicos de discussão vira uma coisa só. Concordando com a Ana Raíssa, assim, eu quero acrescentar que além do dinheiro não existir, a partir de certa quantidade, não tem como ele existir, e a gente faz piada com relação a isso, mas se a gente quiser falar de modo mais didático, realmente até algum tempo atrás dinheiro até existia, mas depois que parou de ter lastro em algo concreto, como as reservas de ouro, por exemplo, né, de 2008 para cá principalmente, ele é a sua capacidade de imaginação. O dinheiro ele tá de acordo com a sua capacidade de imaginação, assim. Ou seja, é quanto você consegue inventar um golpe novo a cada dia. E só vai ganhar dinheiro de 2008 para frente quem tiver condição de inventar um golpe novo. Não tem relação com produzir algo de verdade, não tem relação com você sustentar algum negócio a partir de certa quantidade, a partir de certa cifra. As cifras baixas, que nunca vão deixar ninguém rico, elas continuam a existir, que é esse o nosso mundo, né? Mas de certo ponto para cima não tem mais não, é só golpe, é só imaginação. Ao que a gente acrescenta que não tem exceção, tá, gente? Qualquer coisa que fizer sucesso na internet é crime. Não tem nada que vai fazer sucesso na internet que não seja crime, que seja algo legal, que seja bom. Não tem. Forte declaração, hein, Rodrigo? Quebre o seu celular, delete todas as suas contas. Nada, absolutamente nada. E até conta o comentário da doutora Lele Rizzo aqui no chat, que esse pessoal faz muito sucesso, as mais tocadas no Spotify. O que isso significa? Absolutamente nada. Então você não tem acesso a métricas, você pode ter, sei lá, fazenda de plays. Olha onde que a gente chegou, fazenda de likes, fazenda de plays, e você tem esses nomes pagando alguma cifra que também não existe para ser inserido automaticamente numa playlist que é colocada de modo artificial em todas as páginas do Spotify, páginas de abertura como a playlist mais ouvida, a playlist onde está tocando os mais ouvidos. Não, ninguém tinha ouvido aquilo até ontem, a pessoa veio, pagou e colocou lá o novo sucesso do agropop. Então é mais um golpe, mais algo criminoso, mais algo ilegal. Então não tem nada que faça sucesso na internet. Tudo que faz sucesso na internet é crime. Esquece, assim. E perceba que todos esses golpes que a gente está discutindo há sei lá quanto tempo aqui no Midcast, eles são baseados nisso. Eles são baseados em você criar pequenas artimanhas para poder desviar um dinheiro virtual de perfis virtuais, de contas virtuais em lugares que não existem. Quase todos. A exceção é o povo que estava com dinheiro vivo para poder fazer lavagem de dinheiro e comprar mansão. Mas depois disso, não tem mais, assim, não tem mais nada. E aí isso responde também a talvez um dos motivos de ser, nesse momento, tão fácil você trocar alguns nomes de uma investigação sobre o crime organizado, de uma CPI, seja na direita, na esquerda ou no extremo centro, há de se perguntar: quem realmente em Brasília hoje está interessado que se faça uma investigação profunda, séria, detalhada e que responsabilize parlamentares e integrantes do judiciário ligados ao crime organizado? E aí se você vai lá e levanta a mão, quem quer parar com isso aqui? Vamos supor que muita gente vai querer parar com aquilo. E muita gente que assumiu também a postura de vamos fazer uma CPI do crime organizado, que acreditava que chegaria a algo concreto, de verdade, assim, nesse cenário, e se aproximando de um ano eleitoral. Então não me parece muito difícil você conseguir fazer um acordo para falar, olha, isso aqui já não está dando em nada, não vai dar em lugar nenhum, e ninguém está afim de se vincular a quem vai meter o louco agora, porque a gente está se aproximando muito da eleição. Claro que algumas figuras em Brasília, elas já conquistaram o poder político de meter o louco. Acho que um Alessandro Vieira, por exemplo, ele pode meter o louco e ele não vai perder poder político por conta disso. Então ele pode chegar lá e mandar uma dessa que ele mandou, assim. E não ia dar em nada, ele sabia, mas era uma cartada para ele poder chamar atenção, porque no fim das contas isso a gente discutiu lá atrás, muitos meses atrás, de como que um dos grandes aspectos de abrir uma CPMI ou uma CPI é o chamariz, é você conseguir fazer uma propaganda da sua figura política. E não estava funcionando nessas últimas CPIs. Percebo que não estava funcionando. Você conseguia algumas manchetes aqui, algumas manchetes acolá, mas a não ser as pessoas que têm
que precisam de um acompanhamento especializado porque estão na nossa condição de acompanhar a política semanalmente e falam, nossa, é isso que eu quero da minha vida, eu vou prestar atenção no que estão fazendo em Brasília, eu vou acompanhar a TV Senado, a TV Justiça, e eu não estou usando drogas a fazer isso, a gente precisa de ajuda, doe, podcastmedia@gmail.com, nossa chave Pix, apoia.se/midcast, nos ajude a pagar a terapia. A não ser as pessoas que estão na nossa condição, elas não vão acompanhar CPMI, CPI nesse momento. Tem muita coisa acontecendo. Então não saiu quase corte nenhum disso, não funcionou para o que havia de interesse. E eu acho que esse era um dos interesses do Alessandro Vieira, por exemplo. E que aí chega no final agora, o que você pode fazer? Ele pode pendurar uma melancia no pescoço, ele pode começar a jogar o baralho na cara dos outros e falar, nossa, o que eu vou fazer aqui? Eu não posso atacar o Papa, então eu vou dizer que eu vou indiciar o Alexandre de Moraes? Alessandro Vieira, que inclusive na época da pandemia da Covid, se mostrava como uma direita sensata, né? Ele era uma pessoa assim que você via e conseguia ter algum respeito enquanto adversário, mas que foi só acabar aí o governo Bolsonaro que ele mostrou bem rapidamente quem ele é. E aí, aproveitando esse comentário do Rodrigo, eu trago aqui a resposta de Gilmar Mendes quando ele viu que seu nome estava nessa lista. Ele disse, quando viu meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator deste caso, eu disse, é curioso, afirmou Gilmar. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. É muito maluco que uma CPI do crime organizado, diante de tudo que a gente viu da Polícia Federal esse ano, o senador escolher indiciar a PGR e ministros do STF. É realmente muita cara de pau, não à toa foi rejeitado sumariamente esse relatório, né? Foi só tempo perdido. E aí acabou que isso se voltou contra o Alessandro Vieira, porque Gilmar Mendes pediu que ele fosse investigado por abuso de autoridade pela PGR, né? Então o vetor se voltou no sentido contrário para Alessandro Vieira, que agora está pedindo o arquivamento desse indiciamento. E tanto dinheiro não existe que eu estava lembrando, assim, né, desses esquemas pós-2008, aí eu lembrei da figura curiosa que foi Ike Batista, quem lembra? Que era um dos homens mais bilionários do Brasil e do dia para a noite não tinha nada, né? Não tinha mais nada, Verdade. Todas as empresas liquidadas. E aí a galera aprendeu com isso, né? Então, já que o dinheiro não existe, a gente precisa comprar coisa. Então, uma das maneiras que esse esquema fazia para lavar dinheiro era justamente a aquisição de bens de alto valor. Ou seja, né, o dinheiro tanto não existe que ele deu a volta, ele deixou de ser oficialmente lastreado em ouro para agora ser lavado com lastro em ouro, porque é algo que não dá para assumir da noite para o dia. E aí toda essa questão da cultura da ostentação, que a gente vê só pelo apelo do status do capitalismo, a gente entende que não, ela tem um componente também material, a partir de uma certa quantidade de dinheiro. Aí todo mundo, quando essa choquei estourou e tal, todo mundo sabia que, como o Rodrigo disse, tinha alguma coisa de criminoso nisso. Mas eu vou dizer que a cifra de 1,6 bilhão ela choca, né? Normalmente esse tipo de esquema, ainda mais envolvendo funkeiro, envolvendo essas coisas assim, a gente está acostumado a que render só uns milhões no máximo, mas é o nível da escala que a gente está. E por isso que está tudo em um bloco só, porque isso tudo é o sistema financeiro, né? São todos crimes, aliás, são todos sistema financeiro que é um grande crime, né? Contra tudo, contra a humanidade, sei lá. E é muito maluco, velho, assim, você pensar as universidades aqui, tudo sem papel higiênico, tudo com o prédio caindo na cabeça das pessoas e 1,6 bilhão de dinheiro não tributado, fora, né, o que roda nas bets oficiais, que é muito mais que isso. Vale lembrar aquela notícia, né, do final do ano passado que dizia que só da galera do Bolsa Família, 3 bilhões de reais eram colocados em sites de apostas, né, só dos beneficiários do Bolsa Família por mês. Então, assim, para ver o tamanho
né, desse problema. Em relação ao relatório aí do Alessandro Vieira, para mim, eu fiquei com a sensação de que ele tentou realmente gerar um desgaste para o governo, né? Porque como a CPI do crime organizado ela foi meio que abafada por conta da CPI do INSS, né? Apesar dela ter começado depois, acabou terminando depois também, mas a CPI do INSS, até por estar na Câmara, né, acaba tendo um barulho maior, eu acho que ele tentou justamente causar, né? Porque a partir do momento que ele faz o indiciamento de ministro do STF, não por afirmar que eles estão ligados ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando, ao PCC, mas por ter participado de julgamentos ou ter dado decisões em casos que eles seriam suspeitos, ele chamou a atenção do relatório justamente para esse ponto. Então, todo o resto não se debateu, não se noticiou, ficou ali na 10ª página que o relatório citou as organizações criminosas, que sugeriu algumas situações, né, algumas melhorias, que teve propostas legislativas. Tudo isso não entrou em debate porque ele justamente quis chamar a atenção com esse indiciamento que, obviamente, não ia para frente. E aí fez o governo ter que se movimentar. Então, acho que no fim das contas, eu acho que ele realmente quis criar um desgaste para o governo, mais um em ano eleitoral, tendo que fazer essa movimentação, porque fora isso não faz muito sentido, né? Como eu concordo com o Diego, né? Essas cifras assustam, né? 1,6 bilhão, mas eu acho que explica muita coisa, né? Porque você ter esse nível de riqueza em tão pouco tempo não tem como ser normal mesmo num sistema que a gente vive, né? Pegaram esses caras que são os atores principais, vamos dizer assim, os que estão ali na frente, mas é um esquema por trás muito sofisticado de você pulverizar todo esse dinheiro para poder fracionar eles, para depois lá na frente converter em bens para poder justificar todo esse dinheiro sendo lavado. Então, mais uma operação da PF que vai mostrando pra gente, né, o tamanho do problema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro que a gente tem no Brasil envolvendo essas facções e que realmente tenha algum resultado prático, né, pra gente de ver essa galera sendo pega e para ver se diminui um pouco, né, para ver se a gente consegue em algum momento, Ana Raíssa, achar que dinheiro existe, nem que seja um pouquinho, né, porque realmente com essas cifras tá difícil, cara. E quando a gente olha o contra-cheque no fim do mês, a coisa não bate, né? Mas é isso. E, ó, Ana Raíssa, o BRB não sei não, hein? Vou repetir aqui, o BRB acho que vai de Americanas, hein? Muito em breve. Eu acho que o último banco regional do Brasil vai ser passado, também tô achando. Peraí, o Banestes está aqui no Espírito Santo, Banestes, Banco Estadual. Ah, nossa, pois. Calma, Pois vai ser o último, então. Relaxa, vai chegar aí, relaxa. Vai. Fala isso não, cara. É o meu único aplicativo que funciona direito de banco. E o Ibanez está aí até agora só recebendo chapiscos colaterais, mas estou esperando aqui o momento que então, era isso que eu tinha pensado falar também, acabei esquecendo. O que está faltando, Polícia Federal? Ô, Polícia Federal, você prendeu aí o cara que foi indicado pelo Ibanez. O Ibanez era o chefe desse cara que você prendeu. O Ibanez já está sem mandato, ou seja, ele está sem foro privilegiado nesse momento. Então, e foi citado por esse caso, por esse cara. Foi citado em mensagens. Aliás, desde o início ele é citado. Desde o início. Então, Polícia Federal, cadê? Estamos aqui contando no relógio. Por favor, vamos lá, agiliza aí. Acho que já dá para fazer, né? Ou vai esperar até mais perto da eleição? Pode ser também, mas garante essa pra gente, né? Por favor. Mais alguma coisa ou podemos seguir para o próximo tópico? Para o próximo típico? Vamos para o próximo típico. Então vamos lá, porque o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, na noite desta última terça-feira, dia 14, um projeto de lei que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. O texto estabelece a redução da jornada semanal para 40 horas sem a diminuição dos salários atuais. A proposta seguiu com urgência constitucional, o que faz com que o Legislativo tenha 45 dias para a deliberação da matéria, sob risco de trancar a pauta da casa. Motinha disse que não irá priorizar o projeto e nem designar relator, uma vez que já tramita na casa uma PEC que também trata do mesmo assunto. Lembrando sempre, né, que essa PEC é uma iniciativa da esquerda, uma proposta protocolada pela Erika Hilton, né, após diversos movimentos aí pautarem o assunto, incluindo aí o movimento do Rick Azevedo. Então é sempre bom a gente reforçar isso aqui. Pois, coincidentemente ou não, após a pressão
do governo com esse projeto de lei, a PEC voltou a andar na CCJ lá da Câmara. O relator da proposta, o deputado federal Paulo Azi, do União da Bahia, apresentou na quarta-feira, no dia seguinte da apresentação da proposta do governo, relatório favorável ao avanço da proposta na CCJ, a chamada admissibilidade. Após a leitura do relatório, o deputado da oposição Lucas Redeker, que seja, do PSD do Rio Grande do Sul, que é crítico ao fim da escala 6x1, apresentou um pedido de vista. Bia Kicis também pediu mais prazo, que foi concedido pelo presidente da CCJ. Motinha tratou de fingir ser ligeiro e marcou nova data para a votação. Será no dia 22 de abril, vulgo semana que vem, do dia que estamos gravando. Pelo regimento é necessário um intervalo de 2 sessões plenárias. Em outra frente, o governo federal oficializou a ampliação de direitos para trabalhadores terceirizados que prestam serviços à administração pública federal. As novas regras fixam a jornada semanal em 40 horas e garantem o benefício do reembolso creche para esses profissionais. A medida foi estabelecida por meio de diretrizes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Lembrando que pesquisa Datafolha recente mostrou que 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1, ou seja, um tema importantíssimo aí em ano eleitoral, que, como já dissemos aqui algumas vezes. E por falar em pesquisa, essa semana tivemos 2 pesquisas presidenciais divulgadas. Na Quest, Lula tem 37% de intenções de voto no primeiro turno e Flavinho de Maio tem 32%. Ronaldo Caiado aparece em terceiro com 6% e Zema aparece logo em seguida com 3%. Em um hipotético cenário de segundo turno, Flavinho de Maio aparece pela primeira vez à frente de Lula, 42-40, mas obviamente empatados aí na margem de erro. Enquanto isso, na pesquisa CNT/MDA, Lula aparece com 44,9% e Flavinho de Maio com 40,2% num eventual segundo turno. Na Quest não ficou claro aqui pra gente se foi presencial ou online, a gente chegou a pesquisar aqui, mas acho que não tem informação, mas a CNT ouviu 2.002 pessoas em todo o país entre os dias 8 e 12 de abril por meio de entrevistas presenciais. E agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam aí da PEC avançando, meio avançando na CCJ, da proposta do governo de fazer pressão e aí dessas novas pesquisas. A gente vai se agarrar agora à pesquisa CNT, é isso? Antes das pesquisas, eu vou só aproveitar o espaço para puxar um pouquinho a brasa para nossa sardinha, né? Porque os técnicos das universidades estão em greve e uma das pautas, né, que foi discutida na greve de 2024, estava no acordo, era justamente a redução de jornada sem redução de salário. E aí a gente sempre fica batendo no governo que está querendo matar no peito o fim da escala 6x1, mas que com a gente não quer nem discutir, né? Só para deixar esse registro aí da postura do governo. Mas o governo estava anunciando, né, que os terceirizados não iam mais trabalhar 6x1, iam ser só 40 horas semanais. Os terceirizados da administração federal, específico. Federal, exatamente. Sendo que a primeira vez, vou só dar a primeira vez que eu fiz um termo de referência, por exemplo, de conservação e limpeza, era um servidor, era um funcionário para varrer, por exemplo, 300 metros quadrados. Agora já está em 900 por dia. Obviamente é uma medida importante para os funcionários terceirizados, não estou desmerecendo isso, né? Eu só estou dizendo que o governo ele estica, por falta de orçamento, né, alegadamente por uma série de outras questões, ele estica esses funcionários ao ponto da quebra praticamente em carga de trabalho, né? Você tem nas universidades, por exemplo, uma carga muito reduzida de terceirizados para cobrir campos que normalmente têm uma área enorme. Os campos universitários normalmente são gigantescos e aí você tem pouquíssima gente para trabalhar em toda essa extensão de área. Mas que bom, né, que deu esse passo, esse avanço. Agora falta também dar melhores condições de trabalho e contratar gente suficiente para fazer o trabalho nessas funções aí. Porque o grande lance da 6x1 é esse gancho que o Diego deixou, é ter gente suficiente trabalhando. Não é o trabalho acabou, bateu o ponto lá, o horário acabou, chega, o que ficou para trás, ficou para trás. E que é um discurso que estão querendo usar contra a 6x1, né? Então você tem por aí em publicações ou pessoas falando em lives e em vídeos de redes sociais, porque ninguém mais escreve texto, tudo é uma porra de um vídeo, falando que, mas aí quando acabar o horário as pessoas simplesmente vão ficar sem mercado, drogaria. Não é, a ideia não é essa. A ideia é aumentar
a quantidade de gente trabalhando. É aquela premissa, né, de trabalhar menos e trabalhar em todos. É assim que você vai ter redistribuição de renda, de tempo, do que quer que seja. A ideia não é que a partir das 6 da tarde tudo pare de existir. Embora exista uma discussão muito interessante sobre isso aí, viu? A necessidade de tudo estar aberto o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É uma discussão que vale a pena prestar atenção e que tem pontos muito interessantes, mas a ideia não é que o mundo comece a funcionar às 8 da manhã e pare às 5 da tarde. Não é essa. E aí usa-se o argumento de que isso vai encarecer a mão de obra e né? Mas assim, se encarecer uma mão de obra precarizada, na verdade você está chegando um pouco perto do justo. Então, tem isso. E assim, uma meia hora a mais ali que você tira do funcionário, que às vezes não é diluído durante a carga horária da semana, dá uma meia hora, não era aquela meia hora que faltava, sabe, pro seu lucro explodir, pro seu mercado vender mais. Não é. É igual quando o seu despertador toca e você põe a soneca. Não é aqueles 10 minutos que vão te descansar. Desiste, levante logo. Então não é aquela meia hora ali diária diluída na semana que, nossa, olha, a gente tem que pensar direito no que a gente está escutando de quem se opõe, né? Eu li rapidamente, acho que no Correio Brasiliense, que um dono de restaurante, esses restaurantes grife, sabe? Fulano que tem um programa, que participou de um programa de não sei o quê, não sei o nome dessa gente. Mas um musculoso que, por incrível que pareça, cozinha e tem um restaurante, sempre foi muito vocal em ser contra o fim da 6x1, mas topou o desafio para ele, né? De implementar a escala 5x2 nos próprios restaurantes. E qual não foi a surpresa dele? Que ele não só diminuiu a rotatividade de funcionários que não aguentavam o trabalho e saíam. Então diminuiu essa rotatividade. Porque se você tem uma alta rotatividade na sua empresa, é porque as pessoas não estão aguentando, viu? As pessoas não estão dando conta. Você não está pagando o suficiente. Entra vídeo do rapaz que botou fogo no armazém lá nos Estados Unidos falando, deveriam ter pagado pra gente um salário decente. Mas ele não só viu diminuída aí essa rotatividade de funcionários, como viu diminuída a quantidade de faltas e atestados. Será por quê? Então, assim, contra fatos não há argumentos, né? Não é que o que falta para as pessoas produzirem mais é diminuir a carga horária. Não é. A gente está falando de qualidade no geral. Se você pega um pai de família, que é coisa tão comum no Brasil, que é não existir pai de família. Então, se você pega uma mãe de família, refazendo, você pega uma mãe de família que até a década de 90, vamos dizer, que agora estão aposentados, mas que até a década de 90, início de 2000, se esfalfaram de trabalhar, eles têm poucas lembranças da própria juventude ou do crescimento dos próprios filhos. Quando eles viram, os filhos já estavam saindo de casa, já estavam se formando, já estavam casados, porque eles se matavam de trabalhar. Eram pessoas que trabalhavam de sol a sol, pessoas que acordam de madrugada para pegar ônibus, pessoas que moram longe do trabalho, porque uma questão puxa a outra. A 6x1 tem isso, mas vai puxar a questão de você morar muito longe do trabalho. Se você precisa de 4 horas diárias para chegar e voltar do seu trabalho, isso também vai começar a ser discutido. Agora, não é a panaceia, é o que o Diego falou. Já tem questões a serem discutidas por parte do próprio governo. Não vai ser só diminuir e a gente vai acordar num folheto de testemunho de Jeová. Mas a luta é infinita. A gente não está falando que vamos resolver nosso problema. Mas o nosso horizonte, a nossa utopia está no horizonte. É isso. A gente vai resolvendo uma coisa por vez, porque sempre tem coisa para resolver. Cara, eu acho que eu vou começar dizendo que o trabalho é fruto do pecado. Quando Adão e Eva foram expulsos, não sei por que vocês riram. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso... A minha risada foi pura satisfação. Eu ri da cara do Vitor. Porque cometeram o pecado original, eles foram condenados a ganhar o pão com o suor. O trabalho é fruto do pecado, mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo em carne e sofreu o martírio da cruz para nos redimir do pecado. Querer que as pessoas sofram o trabalho, que é fruto do pecado, é ser anticristão. Então, todas as pessoas que vocês assistirem em vídeos na internet que são contra o fim da escala 6x1, elas estão possuídas pelo demônio, elas estão querendo destruir a fé do brasileiro e da brasileira. Então, eu quero dizer para você que está nos escutando que sempre que você passar por um vídeo desse, por uma postagem no Instagram, no TikTok, que você vai lá e comente "Show Satanás", porque isso é uma mensagem do inimigo. Trabalhar não é bom. Deus sabia disso.
Trabalho não é bom. Então, toda vez que você encontrar alguém falando no supermercado ou encontrar alguém numa fila e falar, as pessoas querem vida fácil, responda sim, eu quero a vida fácil. Eu almejo o paraíso. Eu estou nesse mundo, mas o meu objetivo é o paraíso. O meu objetivo é a salvação. O meu objetivo não é o sofrimento. O meu objetivo não é a condenação. Se você é uma pessoa ruim, se você passa a mensagem do inimigo, vá trabalhar de graça. A vida de fulano é fácil? Vai lá, se candidate para o emprego dele. Você acha que o gari precisa trabalhar em 6x1, se matar de trabalhar o tempo todo, e você acha que a vida é fácil? Vá lá, pega o emprego dele. Pega o emprego da caixa de supermercado. Troca de lugar com ela. Vamos ver. Então, não. Esse discursinho que não cola para ninguém, como o Vitor falou, mais de 70% da nossa população entende que o trabalho é fruto do pecado, entende que a gente quer uma vida melhor e que isso é necessário. Esse discurso, ele não vai colar mais. E concordo com a Ana Raíssa, a gente está diante de uma fronteira, uma mudança de percepção da nossa realidade. A gente ainda vive num cenário em que a maioria das pessoas acredita que para você poder ter o mínimo de dignidade, você tem que sofrer, e o fim da escala 6x1 é um primeiro passo para a gente mudar essa mentalidade que ela é vigente no Brasil e em muitos outros países que eles foram explorados e colonizados. A ideia de que para que você tenha o mínimo de direito à dignidade, você precisa sofrer, você precisa estar o tempo todo mostrando que você está com suor ganhando o seu pão. Isso não é mais necessário. Então, não, eu acredito que o fim da escala 6x1, ele vai fazer com que a gente modifique essa visão de mundo que a gente tem. Isso realmente me dá esperança, assim, porque talvez a gente comece a se distanciar desse caminho bem complicado que a gente começou a trilhar aí nos últimos 15 anos, principalmente, que veio com a reforma trabalhista, que veio com a reforma da Previdência, que veio com uma série de eleições em que as pessoas, elas votaram para eleger quem ia tirar o nosso direito, quem ia fazer a gente sofrer, quem ia dizer que a gente não tem direito a uma vida digna, já não tem direito a ser feliz. E a gente começa a mudar isso. Saber que boa parte da população brasileira quer ser feliz, quer ter tempo livre, quer ter uma vida mais fácil, sim, isso deixa a gente com mais esperança, né? Aí, em cima disso, para fechar o comentário, Vitor, já que a gente não vai ficar falando tanto de pesquisa aqui, a gente tem que encontrar um jeito de poder comunicar melhor com essa população, que pelo visto tem uma opinião similar ao que as políticas de um governo como o governo do PT, mas por algum motivo não vincula essa visão de mundo que eles têm, essa opinião que eles têm, a essa proposta que é a proposta de um governo do PT. Não deve ser tão difícil assim se a gente tem opiniões tão parecidas. Eu vi uma opinião em algum veículo de mídia falando sobre a escala 6x1 e falando sobre intervencionismo. Eu acho muito interessante, assim, que existem alguns termos que a gente escuta muito. Então, assim, por exemplo, quando um governo de esquerda busca trazer mais direitos ao trabalhador, se fala muito sobre intervencionismo, se fala muito sobre populismo, né? Então, essa matéria fala que a escala 6x1 é intervencionismo do governo, porque, obviamente, o que a gente tem que fazer? Tem que ter a negociação com o patrão. A gente sabe que é possível e todo mundo que trabalha na 6x1 trabalha porque quer, porque foi negociado com o patrão. Enfim, e aí, por outro lado, quando é para tirar direitos da gente, aí eles usam a palavra austeridade. Populismo, intervencionismo versus austeridade. São as palavras que se usam para tentar criticar políticas de esquerda. E aí, quem foi que tentou agir contra esse intervencionismo? Porque, assim, se mostrar contra o fim da escala 6x1 é algo muito difícil de defender. Então, o argumento que os detratores utilizam é o quê? As empresas vão quebrar, né? As empresas vão quebrar e quem é que vai pagar a conta? Então, para resolver esse assunto, mais uma vez o PL, né? Que o PL está mostrando para que veio. Enfim, é muito triste que as ações dos partidos não repercutam muito claramente nos resultados eleitorais, porque seria muito bom se os eleitores do PL olhassem de fato para o que eles fazem e não ficassem só vendo
dos espantalhos que eles jogam, né? Ai, mulher trans, armamento, esquerda corrupta. Mas voltando ao assunto, Nicolas Ferreira, ele apresentou uma emenda ao projeto de lei onde ele propõe que o governo dê uma indenização às empresas pelo fim da escala 6x1. Então, assim, Bolsa Família não, mas nas palavras do nosso ministro Guilherme Boulos, Bolsa Patrão, aí ele gosta, aí ele pode, aí ele defende. Um bom gancho esse, Thaís, que eu ia até perguntar para vocês, para a gente fechar esse tópico, se vocês acham que a extrema-direita vai partir por essa linha aí do Lícholas, de querer, né, que o governo arque com os custos, né, pague, né, os patrões pelo fim da escala 6x1, né, por eventuais despesas que ocorram, ou se vocês acham que eles vão tentar simplesmente enrolar esse assunto até a eleição, né, e ficar aí na torcida para o Flavinho Desmaio ser eleito, porque com certeza ele não vai apoiar abertamente essa pauta, e aí vai ser tanta confusão, tanto ruído, que vão tentar fazer esse assunto cair meio que no esquecimento, né? Vocês acham com qual linha que eles vão tentar aí, a partir de agora? Jogar um custo político no colo do governo, de as empresas vão quebrar, quem vai ter que bancar é o governo, logo o povo vai bancar, ou tentar enrolar até a eleição? Eles têm que dar satisfação para os patrocinadores deles, né? Eles vão ter que inventar alguma coisa aí para tentar barrar. Então, assim, é um que pede vistas, é um que enfia aí um jabuti. Eu acho que eles não vão falar diretamente, mas vão fazer o possível para dizer, olha só, a gente até queria, mas é impossível ser feito. A conta não fecha, né? Poucos vão ter a coragem do Feliciano de falar assim, o PL é contra, o PL quer te dar mais trabalho, que foi o que ele falou. Trabalhar até exaustão, né? Porque nos Estados Unidos se trabalha até exaustão, mas ninguém fala na quantidade miserável que existe nos Estados Unidos. A gente tem que parar de imaginar, quando pensa em modelo de mundo, de humanidade, de sociedade, mesmo de capitalismo, de pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não existem, os Estados Unidos são uma ideia. Os Estados Unidos são soft power do sistema capitalista. Não existe nos Estados Unidos essa ideia que as pessoas ainda têm, infelizmente, de terra das oportunidades, de lá é que é bom, porque lá é o modelo. Porque nos Estados Unidos esse remédio foi liberado. Sim, mas e nos Estados Unidos você compra uma arma e pode entrar na escola atirando e se você for branco nada acontece. Então não é assim, é um lugar de milhares de pessoas vivendo na pobreza, assim. A gente tem essa visão muito limpinha de que o cinema passa pra gente, sei lá, de famílias que vivem em trailer. A família só vive em trailer quando ela não tem onde morar. A quantidade de trabalhador sem teto nos Estados Unidos é absurda. Então, assim, as pessoas se matam de trabalhar lá, trabalham até exaustão, elas não ficam ricas, elas não chegam sequer à classe média. Elas trabalham até exaustão mesmo. Elas têm 2, 3 empregos porque elas recebem por hora. Se você trabalha em lanchonete, em restaurante, você só recebe o que você ganha de gorjeta. Todo mundo conhece essa discussão. Então não é motivo. Se o seu candidato usa os Estados Unidos para validar alguma coisa aqui no Brasil, pense 2 vezes. A nossa realidade não é a deles e a realidade deles é um lixo. Isso aí. Assistam Nomadland, da Chloe Zhao. Ótimo filme. Uma representação um pouco mais realística dos Estados Unidos. E, Vitor, respondendo a sua pergunta, eu acredito que bandidos se fazem na oportunidade. Então, essa é uma oportunidade que o PL e outros agentes da extrema-direita, financiados por empresários, como Thaís bem lembrou, são os patrocinadores deles, eles vão observar a oportunidade de fincar nessa proposta de lei um subsídio para empresários a partir de certa cifra. Então, não vai ser o pequeno empresário, não vai ser o mercadinho da esquina. Eles vão fincar, essa grande empresa aqui que tem não sei quantos funcionários, eles vão sofrer muito com o fim da escala 6x1, porque eles empregam X pessoas. Então, a partir de uma empresa desse tamanho, a gente precisa liberar um subsídio para poder aprovar o fim da escala
6x1. E não duvido nada que passe, com a desculpa de, não é permanente, isso aqui vai ser pelos primeiros 5, 10 anos, e aí depois a gente retira esse subsídio. Porque se tem uma palavra que empresário no Brasil adora, é subsídio, né? Para quem diz que, isso é intervenção do governo, é um governo intervencionista, governo intervencionista é aquele que dá subsídio para a empresa, é aquele que perdoa dívidas de empresa. Isso é subsídio, né? Isso é intervencionismo. Então isso acontece aos montes. Eu acredito que isso vai ser uma dos jabutis que vão entrar lá. E só um último comentário sobre a medida provisória que o Lula mandou, na medida provisória não, né, do projeto que o Lula mandou para ser debatido em regime de urgência. Ele mandou já 5x2, 40 horas, e essa não é a discussão do PL que foi protocolado pela Érica Hilton, né? Não é 5x2, 40 horas o pedido. Só para dizer, o governo já manda uma posição rebaixada para o debate. Que o governo comprar a briga é importante, mas não foi o que a gente pediu. É isso. Vamos acompanhar aqui o desenrolar dessa questão. E eu confesso que ainda não entra muito na minha cabeça esses números, né? 71% concordam com o fim da escala 6x1 e o Flavinho desmaia aparecer na frente do Lula em qualquer que seja a pesquisa, mesmo tendo todos os questionamentos que a gente tem sobre a Quest e outras aí que fazem pela internet. Enfim. Agora, só uma coisa a mais. Essa semana, como teve essa tramitação do projeto, a gente viu uma força muito grande, pelo menos assim, nas redes sociais, né? Não sei como é que tá no mundo real, mas no meu mundinho, eu vi muito essa coisa assim de os canais de comunicação do governo, eles botaram muito, se empenharam muito em divulgar isso. Então, assim, eu realmente acredito que se eles conseguirem aprovar isso, se chegar na população essa informação, né, como teve aquela história lá, que foi falado no episódio passado, da bolsa que a mãe do menino achava que era o governador que pagava, mas é um financiamento federal. Se chegar nas pessoas, assim, porque é isso, assim, imposto de renda nem todo mundo paga. Englobando o imposto de renda, escala 6x1, vai pegar uma quantidade de pessoas muito grande que eu acho que vai ser muito difícil as pessoas continuarem fingindo que não estão vendo a vida delas melhorarem. Por mais que já tenha o desgaste da imagem do Lula, né, indo para um quarto mandato, realmente não entra na minha cabeça, isso tem que ser estudado. Se já existe algum estudo, alguma coisa, comentem aí e me indiquem, que eu realmente queria ler sobre isso para entender melhor. Se chama Síndrome de Estocolmo. Pois é, Thaís, pois é. Bom, Rodrigo, chegou agora o momento. Chegou a hora, Vitor, porque agora são 11h16 e é a hora de dar, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, você que está nos ouvindo, acesse apoia.se/midcast e dê pra gente. A gente agradece quem já dá pra gente todo mês, né? Você vai acessar, você vai ver as possibilidades lá no apoia.se/midcast. A partir de R$5 você já nos ajuda muito. A gente já consegue manter aqui esse episódio semanal, comentando esses fatos da política nacional. Com R$20 em apoia.se/midcast, você vai ter o seu nome lido aqui no episódio e você vai ter acesso ao conteúdo extra no mural do Apoia-se. Com R$50, além disso, você recebe um link toda semana para acompanhar a nossa gravação ao vivo, fazer comentários no chat, interferir no episódio, corrigir as besteiras que a gente faz. E tem também a categoria de R$100, que é a categoria Ministério do Amor, que tem todas essas benesses, mais o nosso eterno amor. Agora, se não der para você se cadastrar no apoia.se/midcast para fazer esse apoio mensal ali automático, vá fazer um Pix pra gente, podcastmedia@gmail.com, é a nossa campanha do Pix recorrente. A cada R$500 que a gente consegue em um mês, a gente garante um episódio extra no mês seguinte. A gente já vai ter um episódio extra agora no mês de abril, um episódio de pauta livre, e a gente está com 25% apenas da primeira meta batida para o mês de maio. Então vamos ver se a gente vai ter uma folga de episódio extra no mês de maio. Se bater mais R$500, além da primeira meta, a gente garante um segundo episódio extra ainda no mês seguinte, né? Então vai lá em podcastmedia@gmail.com, é a nossa chave, e faz um Pix, R$1, R$2, R$3 pra gente, já ajuda muito. No link aqui da postagem, você vai ver a nossa lojinha, então você pode adquirir produtos com as estampas do Midcast, né, com as ilustrações de Thaís Kissu, que também nos ajuda bastante. Na medida em que os produtos saírem, a gente pensa em lançar novas estampas também.
também. Também na descrição você encontra o link para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga as pesquisas do Midquest, os cortes, sempre que tem episódio novo, alguma novidade, vai estar lá no canal do WhatsApp. Se você quiser conversar com outras pessoas que escutam o Midcast, tem o link para o grupo do Telegram, que foi criado e é administrado por ouvintes do Midcast, Victor Souza. Perfeito, Rodrigo Hipólito. Então agora vamos para o nosso segundo bloco. É contigo, Diego Esquinelo. E esse próximo ponto da pauta, ele inclui todos os assuntos preferidos de Ana Raíssa, que são Estados Unidos, inteligência artificial e religião. Porque o Laranjo cometeu mais uma imagem, né, de IA nas suas redes sociais. Nessa postagem, ele aparece como Jesus curando um homem doente. E para melhor visualização do ouvinte, nós solicitamos aí do nosso artista, Rodrigo Hipólito, que faça a descrição semiótica dessa imagem. Primeiro, para quem está só ouvindo a gente, né, não está acompanhando na live, não sei se o Vitor vai querer colocar essa imagem aí também, fantástica, mas a gente tem uma imagem horrível, assustadora. A gente tem a cabeça do Donald Trump, 40 anos mais jovem, que ela foi colocada em cima de um corpo de proporções heróicas, que é um corpo de proporção de 10 cabeças, e ele está vestindo uma túnica branca com uma capa, um tecido vermelho sobre os ombros, caindo entre os braços também, e ele estende uma das mãos em cima da cabeça de um homem branco, enfermo, com uma luz, como uma auréola saindo em volta da cabeça desse homem branco. A outra mão do Donald Trump também sai uma luz dela, ela está mais recolhida, parece que ele vai dar um Hadouken na cabeça desse homem branco. Em volta do Donald Trump, em proporções menores, típicas de imagens góticas, em que a figura santa ela é agigantada e as figuras menores elas ficam em também um patamar menor, com as cabeças muito abaixo da cabeça da figura santa. Você tem dois militares com bonés militares ladeando o Trump, dois militares brancos. Você tem, logo abaixo à direita, uma enfermeira branca e à esquerda da imagem, uma outra mulher branca juntando as mãos em oração. Ao fundo a gente tem a bandeira dos Estados Unidos com águias sobrevoando, com um céu azul, com algumas nuvens, um fim de tarde, e você tem o que parece serem anjos do exército e caças que estão vindo na nossa direção com a imagem da Estátua da Liberdade ao fundo. Não é muito difícil de entender o que ele quer dizer, né, com essa imagem. Assim, depois essa imagem foi deletada, o que já indicou culpa, mas ele está se colocando como uma figura divina, está se colocando como uma figura que pode operar milagres. Então isso não é de espanto de ninguém, não foi bem recebido pela comunidade católica principalmente, né, Diego? E ele apagou aí essa postagem, né, logo depois, e quando perguntaram em uma entrevista, ele falou que na verdade ele se via como um médico na imagem. Isso foi maravilhoso, cara. Essa explicação foi uma referência. Não vai muito ao médico, né? Seria uma referência à Cruz Vermelha. E aí o assunto, né, como o Rodrigo já adiantou, causou muita repercussão em meio à base cristã, né, do Trump, tanto católica quanto evangélica, balançando mais a sua imagem, que já não está das melhores, né, sobretudo quando você soma isso os ataques que ele e a sua base vem promovendo ao Papa Leão XIV, né, que a gente tinha comentado, deu declarações condenando os ataques dos Estados Unidos contra o Irã, e aí o Mão Podre respondeu essa semana na sua rede social dizendo que o Papa seria fraco e péssimo. Enquanto isso, o Playmobil, né, que é o J.D. Vance, o vice-presidente, ele falou em um programa de TV que, pasmem-se vocês, o pontífice deveria ser mais cauteloso ao falar de teologia. O Papa reagiu, disse que não tem medo de Trump e declarou: vou seguir firme contra a guerra, há um caminho melhor, fecha aspas. Dizem, Diego, que ele respondeu com andar com fé eu vou. Foi essa a resposta que ele deu. E quem está nadando de braçada em todos esses escândalos de IA, né, e fazendo uso de IA também, é a comunicação do governo iraniano. E aí o seu presidente, né, o Massoud Pezeshkian, foi às
nas redes em solidariedade ao Papa e disse: Sua Santidade, Papa Leão XIV, em nome da grande nação do Irã, condeno o insulto dirigido a você e declaro que é a profanação de Jesus, que a paz esteja com ele, o profeta da paz e da fraternidade, é inaceitável para qualquer pessoa livre. Desejo a ele a honra de Alá. Enquanto todos esses fatos se desenrolavam na terra do Tio Sam, a polícia de imigração daquele país, o ICE, entrava em ação e prendia um certo Alexander Ramagem, que seria ninguém mais, ninguém menos que o ex-deputado foragido aqui do Brasil, Alexandre Ramagem. Ele foi preso no dia 13 em Orlando e já no dia 15 foi liberado. No entanto, ainda não há detalhes sobre a sua soltura, né? E a Polícia Federal aguarda ansiosamente pela sua volta ao Brasil, a PF aguarda por novas informações acerca da situação imigratória de Alexander. E aí, Ana Raíssa, qual desses assuntos você prefere, Estados Unidos e a religião? O mau gosto visual que acompanha tudo isso, ainda hoje me detona. É terrivelmente cafona. As referências visuais dessas pessoas, oh boy. O Irã sempre construindo literatura em tweets, também mais um irrepreensível. O Papa, né, bicho, envolvido no negócio, como é que pode? E eu não sei, mas eu acho que foi o DJ Vance, que hoje mesmo citou um versículo errado da Bíblia durante um culto, não foi ele? Que ele usou aquele de um filme do Tarantino, que é um versículo falso falado pelo... Meteu esta, mas quem tem que ter cuidado para falar teologia é quem? Ele mesmo, Chaleão 14. Cara, é tudo uma maluquice, é tudo uma loucura. Tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês, parem de levar esse país como modelo para alguma coisa. Olha isso aí. Ô, Ana, foi o secretário do Trump, não foi o... foi o secretário. Foi porque é um monte Hegseth. De crente branco. Nossa senhora. Logo foi o secretário de defesa lá. Citou o secretário de Pulp defesa, Fiction. citando Pulp Fiction. E não foi de propósito. Ele achou realmente que estava citando a Bíblia. É muito assunto desgraçado junto. E sabe o que é pior? Que o Trump só não vai terminar o mandato dele porque ele vai morrer antes. Não, eu retiro o que eu não disse, que eu falei em qualquer lugar do mundo, mas não. A gente vive uma realidade que isso já não é verdade. Mas assim, nós nascemos em um mundo em que qualquer uma dessas pataquadas seria motivo para um presidente, sei lá, né, bicho, pelo menos ser questionado. E isso não vai acontecer com o Trump. O máximo que vai acontecer é o Senado deles ficarem assim, nós não fomos consultados a respeito da guerra. E só, porque não existem leis naquele lugar. Não passou uma lei lá, ou enfim, estavam querendo aprovar que o presidente podia fazer qualquer coisa, que ele era inimputável. E passou. É um entendimento da Suprema Corte. A gente mencionou uns episódios atrás. Simplesmente passou. E só mais uma coisa que eu esqueci de colocar no texto, que é essa semana os Estados Unidos instalaram um bloqueio no Estreito de Hormuz. Foi tudo. Que já está bloqueado pelo Irã. O Trump levantou de manhã um dia e falou assim, quer saber? Vou fechar o Estreito de Hormuz. Baita ideia, né? Fechar o estreito que já estava fechado. I'm a very stable genius, ele pensou. I'm a very stable genius. Ele falou, vou fechar o Estreito de Hormuz. O mesmo Estreito de Hormuz que ele acusou o Irã na semana anterior de ter minado, literalmente, colocado minas, o que também não é verdade. E aí, navios continuaram passando, aqueles que o Irã liberou, e o Trump falou o quê? Nós liberamos esses aí, viu? A gente liberou. E quem pagar alguma coisa pro Irã vai se ver com a gente. Então, assim, o cara tá vivendo no freestyle completo. Esse freestyle tá custando dinheiros, vidas, um bando de soldado entupindo vaso com tênis pra ver se volta pra casa. E aí o Trump vai pra TV não, né? Pras redes sociais falar assim, nós temos um estoque ilimitado de armas e de munições. Não existe estoque ilimitado de munições. Não existe. Ele está gastando munição. A China já não está vendendo terra rara para eles há muito tempo e aí vemos toda aquela situação. Então assim, que porra é essa? Como que ninguém para esse homem? Parem este homem imediatamente. Só parem, sabe? Tem mecanismo, só não fazem. Porque antigamente você ainda tinha um verniz
de ilegalidade nas coisas. A gente já até falou disso aqui. Ele tinha que criar uma narrativa para colocar a população a favor de uma guerra, bababá. Não existe essa narrativa, a própria população está contra essa história. Sabe, esse homem está causando o completo caos, o caos causado, e ele é assessorado por um bando de fanático. O vice dele é um outro louco, os ministros dele são todos insanos e nada acontece. Não vai acontecer nada. Vai continuar essa maluquice até, sei lá, ele acordar amanhã e resolver anexar o Havaí, talvez. Não sei. Cara, eu confesso que eu não aguento mais a editoria Trump disse. Cara, todo dia ele elevou a 10ª potência a própria estratégia dele, né? De sempre criar um fato novo para inundar o noticiário e você realmente não debater o que tem que ser debatido. Mas de todo esse resumo aí que o Diego fez, o que mais me pegou foi ele falar que o Papa é fraco no combate ao crime. E eu realmente, cara, eu fiquei assim, tentando entender essa lógica, né? Vai ver que, sei lá, o Papa, ele comanda, sei lá, a Interpol, talvez, ele comanda uma guarda revolucionária do Vaticano que passeia pelo mundo. Se você olha as roupinhas dos guardas do Vaticano, você já vê que ele não tem nem crime pra combater. Será que isso estava em algum livro do Dan Brown? Sei lá, cara. Mas assim, ele cismou que o Papa é fraco no combate ao crime e esse pequeno detalhe me pegou demais. E nesse meio tempo, a Melania foi do nadão, convocou uma coletiva de imprensa para dizer não foi o Epstein que me apresentou ao Trump e eu nunca fui amiga dele. Do nadão. Nem o Trump sabia. É uma matriosca de cortina de fumaça, né? Você cria uma guerra no Oriente Médio para cortina de fumaça para os arquivos Epstein, e aí você precisa citar os arquivos Epstein para cortina de fumaça para a guerra fracassada no Oriente Médio. Mas tem o cenário pode ficar mais estranho, mais irritante nos próximos meses. Ana Raíssa falou da possibilidade do Trump passar dessa para uma pior. A gente espera que seja uma pior nesses próximos tempos, nos próximos meses aí. E tem um risco, tá, Ana Raíssa? Eu quero lembrar que os Estados Unidos têm uma das maiores populações de pessoas que defendem a ideia de sede vacante. São católicos que não acreditam que esses últimos papas que tiveram lá sejam papas de verdade, e que eles ainda estão esperando a ascensão de um papa de verdade. E fora esses, ainda tem o pessoal que não segue, é contra o Concílio Vaticano II. Então é aquela galera que quer que isso aqui tá tudo errado porque a missa deveria ser rezada em latim ainda, então a gente não vai seguir nenhuma das normas do Vaticano que foram estipuladas desde o Concílio Vaticano II na década de 60. A gente não vai seguir isso. Não é pouca gente. Então eu não me surpreenderia se o Trump, ao morrer, ele gerasse um movimento de glorificação, uma igreja que considere o Trump a sua grande figura espiritual, o seu profeta, e eles vão querer ter ali a sua própria estrutura, eles vão se considerar, sei lá, uma igreja trumpista, igreja maga, alguma coisa assim, sabe? Ou um nome muito pior, né, que é Igreja América e Liberdade, eles vão inventar uma coisa assim. E pode rolar, tá? Não se surpreendam se uma coisa assim rolar. Não é pouca gente. Então, apesar de que, sim, desagradou a maioria, tanto que tirou do ar, também não é uma coisa tão aleatória. Esse povo que está em volta do Trump, muita gente que é apoiador dele, tem um discurso religioso muito forte que embasa esse pensamento nacionalista deles e que vai em confronto com o discurso católico tradicional. Então não é uma coisa que foi tirada do nada. Essa galera, ela emenda essas coisas. Então é porque a gente perdeu o costume, mas a gente tinha até pouco tempo um chanceler que se considerava um templário moderno, né? Então esse povo não sumiu, esse povo não desapareceu. A galera que considera que existe uma missão religiosa no trabalho político deles, que é o resgate dessa tradição cristã verdadeira, eles são os templários em uma cruzada pelo resgate dessa moral, eles ainda estão no governo Trump, eles fazem parte, essa é a mesma galera. Eles ainda existem aqui no Brasil também, mas pararam de chamar tanta atenção. Então as coisas elas estão vinculadas. Eles podem talvez, por um momento, deixar baixo daqui a pouco a crítica ao Papa peruano, mas eles não vão desistir desse discurso. Isso é um dos alicerces dele. E que a gente vai sempre zoar, e tem que zoar mesmo.
e tem que pegar no pé, porque isso é muito ridículo. Mas eles levam isso a sério, muito a sério. E eles arrebanham muita gente, desculpa, gente não. Eles arrebanham muitos homens brancos frustrados, de meia idade, que querem ser templários contemporâneos e seguirem uma cruzada rumo à reconquista, ao resgate do seu sagrado direito masculino. E eles não vão abrir mão disso tão fácil. Thaís? Eu não quero falar sobre o Trump, não. Por mim, já deu. Beleza, então. A gente comentou pouco sobre a questão do ramagem, né? Para mim ficou estranha a situação da PF anunciar que foi uma cooperação entre os dois países, e aí no dia seguinte o cara tá solto. Pois é, o que ele prometeu pro ICE para ser solto? Pois é, aí depois parece que ia ter uma reunião hoje da PF, né? Com a questão autoridades é que americanas. O ICE é uma Gestapo, né? O ICE não opera sob a lei. Então, a minha questão foi por que a PF quis se antecipar e já divulgar que era uma operação em conjunto, meio que em conjunto, entendeu? Isso que eu não entendi. Talvez para tentar segurar o ramagem lá, tentar pressionar de alguma forma, ou para parecer que eles fizeram o serviço, né? Ou então o ICE fez, talvez até tenha sido de fato uma ação em conjunto, e aí depois eles fizeram, não quero mais brincar com vocês. Eu li até que foi, na verdade, foi muito fortuito, assim, foi uma briga de trânsito, tipo assim, sei lá, uma batidinha, e aí eles rodou porque lá agora tá assim, né? A pessoa ouve você falando, descobre que você não é americano, liga pra Gestapo. Tem até casos de pessoas que estão contratando serviços. Teve uma desgraçada que fez isso. Contratou um serviço para os caras terminarem de fazer, acho que o telhado dela. E no momento que eles terminaram, o ICE já estava esperando porque ela já tinha avisado a polícia. Por quê? Porque essa filha da puta não queria pagar. Meu Deus. E assim, não é uma polícia que opera sob a lei, é o que aliás, polícia nenhuma, né? É o que o Diego falou. Então, sabe-se lá o que aconteceu, mas também achei estranho isso de, e foi cooperação e depois, o cara foi solto. Tá, mas foi solto e foi deportado? Ou foi pra casa? Tá vindo embora? Já fez videozinho e tudo hoje, agradecendo ao Trump, enfim. Você tá jogando pra... Às vezes a Polícia Federal até ajudou de alguma forma, então pediu, mas aí chegou alguém, qualquer um lá, falou, isso aí é brother, pode soltar. Porque não tem lei. Mas já tem um mugshot ridículo dele, é o que importa. E tá dizendo aqui, notícia de 3 horas atrás, que o ICE informou à Polícia Federal que o Ramagem poderá aguardar em liberdade nos Estados Unidos a conclusão de um processo de pedido de asilo, porque ele entrou, né, com um processo de pedido de asilo, tá aguardando, né, só que nesse meio tempo teve essa prisão, mas falou que o ICE informou que independente disso, ele vai poder aguardar esse processo, o que gerou toda essa situação, vídeos do Bananinha e do Paulo Figueiredo, neto de ditador, de novo passeando pelos Estados Unidos como se estivessem trabalhando e fazendo uma grande movimentação para liberar o Ramagem. Nesse caso todo, né, eu concordo pelo menos tem agora uma fotinho bonita ali do Ramagem preso, eu só realmente continuo sem entender por que a PF quis se antecipar e pegar os louros da prisão para ela também. Que a PF talvez tenha considerado que estava lidando com profissionais. Mas aí você imagina, sei lá, você, um profissional da tecnologia, uma pessoa que entende do assunto, aí você tem lá o seu trabalho sério e a sua empresa, e aí por algum motivo você precisou resolver um problema e fazer parceria com a empresa Tio Jorge e seus sobrinhos micreiros. E aí, você fez a sua parte do trabalho, mas aí na empresa do Tio Jorge e seus sobrinhos micreiros não deu certo. Eu acho que é mais ou menos isso. O caos nos Estados Unidos me faz acreditar que não tem como confiar em nada, que você poderia fazer um planejamento e conseguir uma resposta de alguém lá num sentido, mas não tem mais autoridade, não tem mais organização, não tem mais ninguém nem cuidando de avião que desce na pista. Pois é, cara. Enfim, vamos ver aí como é que vai ser a editoria Trump diz na próxima semana, quais novas loucuras vão aparecer. Meu sonho era não ter que citar o Trump no próximo episódio, mas tá difícil, cara. Mas sim, a gente é de política nacional, querendo também... É verdade. A gente passa por cima. A gente sempre tem essa opção, é verdade. Bom, então fechamos aqui esse nosso segundo bloco e vamos agora para o esperado, aguardado, exaltado momento leitura de títulos.
Memorial da Pandemia é criado no Rio em homenagem aos mais de 700 mil mortos pela Covid. É bizarro reler esse número depois desse tempo todo, né? Sim. Caralho. 6 anos já, cara. 6 anos desde o início da pandemia. E boa iniciativa. Eu só acho que foi mal divulgada. Por exemplo, teve um vídeo do Padilha com o Átila divulgando eles lá no memorial e eles simplesmente não disseram aonde que ficava o memorial. Aí tu vai ler a postagem do governo, também não dizia onde ficava o memorial. Eu que moro no Rio, tive que descobrir numa reportagem do G1 para saber onde que ficava o memorial. Então, assim, importante iniciativa independente da péssima divulgação. A gente nunca pode esquecer o que aconteceu na pandemia. Lei em Santa Catarina permite que pais proíbam filhos de terem aulas sobre identidade e igualdade de gênero. Diego, como é morar no estado mais reaça do Brasil? Vamos fazer logo os 3 aí pra gente fazer um comentário só. São 3 de Santa Catarina em seguida. É verdade. Boa. STF forma a maioria para derrubar lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais em universidades. E a chapa da esquerda em Santa Catarina tem candidato que declarou voto em Bolsonaro em 2018 e aposta de Lula para o Senado. E ontem se encerrou a eleição aqui de Santa Catarina, da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, e foi eleito um candidato com apoio de uma página chamada Direita UFSC, e de Júlia Zanata e de gente dessa laia. E ai, que saudade do Amazonino Mendes, gente. Meu Deus do céu. Eram tempos mais simples, sabe? Pois é, cara. Difícil, hein, Diego? Realmente morar nesse estado não deve ser fácil. Agora, o STF fez o óbvio, né? Disse o óbvio para situações óbvias, né? E essa primeira lei aí também de proibir os alunos de ter aula também vai cair. Mas eles estão fazendo fato, né? Sim. Exato. Acho que eles já fazem essas coisas já sabendo de fato qual vai ser o resultado. Mas eu acho que essa primeira notícia vale a pena a gente mencionar essa questão dos pais acharem que são donos dos filhos, né? Que eu acho que esse é um dos grandes problemas e motivo de traumas de muitas pessoas, de você se achar no direito de alienar o seu filho, né? Proibi-lo de obter conhecimento mínimo para viver em sociedade. E ela caiu agora há pouco, enquanto a gente lia os primeiros títulos, e voltou para ler o título 5 aqui da nossa pauta. Olha que ironia do destino, Ana Raíssa, você cair com esse belo título aí. Nossa, foi bem pensado, viu? Na verdade, eu me derrubei porque eu queria ler esse. Dark Horse, traduzido para Pangaré no Brasil, filme sobre Jair Bolsonaro ganha cartaz e data de estreia. Bom, Ana, logo após ler o título, caiu novamente aqui. Eu ia pedir para ela ler aqui a nota que está junto com esse título aqui na pauta, mas infelizmente ela não está disponível nesse momento. Você consegue ler para a gente aí, Thaís Kisuki? Que é bom demais esse complemento. A obra é dirigida por Cyrus Northstar e informações apontam que o roteiro foi escrito por Mário Frias, que foi secretário especial da Cultura no governo Bolsonaro. Nossa, eu imagino um roteiro feito por Mário Frias. Deve ser um negócio assim fantástico. Mário Frias que estava internado esses dias, não sei se já saiu. Verdade. Quero muito acreditar que ele que escreveu o roteiro, cara. Segundo o Metrópolis, uma versão do roteiro obtida descreve cenas de ação ambientadas na Amazônia, envolvendo confrontos contra cartéis de droga ao lado de indígenas e xamãs. Outras informações dizem que o filme será focado no atentado que o ex-presidente sofreu. Eu só quero saber aonde é que entram os garimpeiros nesse momento aí da Amazônia. Ele está falando de indígena, de xamã, e isso não tem a ver com Jair. Para quem não entendeu, os indígenas vão ser os vilões do filme, tá, gente? E falando em filme, eu queria falar aqui, fazendo a propaganda, de 2 filmes brasileiros que estão sendo lançados esse ano. Um dos filmes é Vitória Régia, que é uma ficção que fala o que poderia ter acontecido caso o golpe tivesse dado certo. Está disponível no YouTube esse filme para quem quiser assistir. E tem o filme Eu Não Te Ouço, do Caco Ciocler, que é
É uma ficção sobre o Patriota do Caminhão. É um filme, é uma trilogia do Caxiolo, que eu nem sabia que existiam os outros dois. Mas, enfim, o filme é contando a história do motorista do caminhão e do Patriota. Bom, isso aí. Vou Eu procurar acho que depois. esse aí a gente pode assistir para fazer comentários, assim, já tirando a ideia que Sim. passou pela cabeça do Vitor. Vitor, a gente não vai assistir o filme do Pangaré para fazer um episódio especial. Isso não vai acontecer. Então você Eu que tá nos juro que ouvindo não passou também, pela minha cabeça tire o essa seu ideia. Pangaré da chuva, não vai rolar. Patriota do Caminhão, que ficou famoso por aparecer como opção na pesquisa MidQuest. Exatamente. Oposição vence na Hungria e põe fim a 16 anos de governo de Viktor Orbán. Ficamos muito felizes com essa vitória, que é apenas sabor extrema-direita na Hungria. Cara, eu fui pesquisar aqui o Eu Não Te Ouço e chega nos cinemas no dia 14 de maio de 2026, cara. Sensacional. Enfim, vamos lá pro próximo aqui, enquanto a Ana Raíssa não consegue voltar. Quaquá convida Silvio Almeida, denunciado por assédio, para cargos em projetos culturais e universitários em Maricá. E aí, como disse Cecília Oliveira lá no Blue Sky, existe o PT e existe o PT do Rio de Janeiro. Que situação, cara. O Quaquá realmente, quando você não espera nada, é aí que ele não entrega nada mesmo. Isso porque é presidente, né? Isso porque Não, ele é o presidente do diretório estadual e, se eu não estou enganado, ele é o atual vice-presidente nacional, não é isso? Sim. Deixa eu pesquisar. Então, é isso aí. Nesse momento, Ana está de volta aqui entre nós. Ana, nós acabamos de ler o tópico 7. Está Ana entre nós. Tá. Você quer comentar o tópico 7 ou eu posso ler o próximo? Leia o próximo, que me irritou só de ler aqui pra mim. Tarcísio ora com grupo Legendários no Palácio dos Bandeirantes. Eu tenho uma ideia. Se fosse Tarcísio, os Legendários, tudo iam morar na Serra da Cantareira e não voltar nunca mais de lá. Isso é boa. Boa opção. Quando eles forem subir a montanha, tem uma moça lá em Manaus que trabalha com isso, que é muito boa. Posso indicar. Falando em nomes amaldiçoados, Aécio Neves convida Ciro Gomes a disputar a presidência pelo PSDB. Puta Eu merda. acho muito bom que a cara que Ciro Gomes faz nesse vídeo, ele faz puta que pariu, era pra eu ter ficado no PDT. Mas- Arroz, 3.000 cruzeiros. Carne de costela, 5.000 cruzeiros. É o comercial que entrou depois desse anúncio. Caraca, aí a gente tinha falado isso no episódio anterior, né? Olha como é a nossa política, né? Olha os Isso, nomes que a eu gente ainda lembrei- cita como eu lembrei- possibilidade. Eu lembrei dessa sua fala, Ana, quando eu vi esse título. Agora, a questão é a seguinte: se o Ciro não quiser assumir, o Aécio finalmente assume? Eita, será? Será? Oh, e quantas vezes o Ciro não falou mal do Aécio? O Ciro, ele morde a própria língua a cada passo, né? É verdade. É um Mas eu torço desesperado. pra rolar. Então Eu é torço Ciro muito ver pra ser rolar. vice do Lula. O quê, Rodrigo? Na urna, sim? Ciro Gomes, 45? Eu queria uma chapa Ciro Gomes, Aécio Neves na urna, no debate. Eu acho que a gente está precisando disso. Eu acho que assim, o Brasil de 2026 está precisando de Ciro Gomes candidato. A gente realmente, Ciro, você está ouvindo? Vai lá, cara. É assim, confia, acredita no seu sonho. Mas só se o Aécio Eu for acho que vice, agora senão vai. eu não aceito. Sim. Tem que ser sim, chapa por favor. pura. Chapa pura chapa PSDB em pura, chapa 2026. Representa bem. E agora, falando em desgraça, brasileiros que apostam em bets crescem e já são 17% da população. O Lula falou esses dias que não se oporia, né, a proibir as Por bets. ele Por ele proibia. seria proibido. É. Pois é. E aí, Ele o foi que enfático. ele quer dizer que por ele? Que tem muito deputado aí sendo financiado por esse filho da puta. A gente já falou disso aqui. Bet envolve muito dinheiro, inclusive legal e ilegal, inclusive. E
é um mal que ou se corta pela raiz ou não vai ter fim. Eu acho que o Lula podia aproveitar esse último mandato para fazer, sabe, assim, ó, reverte a essa merda logo, acaba com o Bet, nacionaliza aí, sei lá, toda a produção de petróleo, nacionaliza os supermercados nesse país. Vai ser o último governo mesmo? Já Ana não tem Raíssa, nem é o idade Lula. nem nada. Pô, como é que acaba com o meu sonho assim, numa frase? Assim, não, seco, pá, ou lapada seca. Essa questão das bets, assim, é muito complexo porque, primeiro, assim, que você recebe propaganda em todo lugar, né? Operadora, toda propaganda em aplicativo é cheia de bet. E depois que você olha assim e parece um negocinho inofensivo, parece um joguinho qualquer. Eu acho que tem muita gente que começa a apostar sem nem se dar conta de que tá apostando, sabe? Mas você que tá aí fazendo o Pix sem se dar conta, podcastmedia@gmail.com. É porque o primeiro jogo, tal qual um traficante, a primeira vez é de graça. Eles dão para você começar a jogar. Mas por falar em propaganda de bet, propaganda de bets e jogos de azar é proibida em espaços públicos de Teresina. Meus parabéns à cidade de Teresina. Olha aí, palmas para Teresina. Piauí, Você se já não estou enganado, é o estado que nas pesquisas dá a maior Isso. votação para o Lula, né, cara? Exatamente. Percentualmente, né? Exatamente. Se o Lula não fosse o Lula e eu fosse o Lula, eu mandaria uma medida provisória proibindo bet no país na semana de recesso do Congresso, no meio do ano. Só para ver o que é que acontece. Porra! Só que aí teria que combinar com o Ministério da Fazenda, né? Porque a arrecadação de imposto em cima das bets está muito grande atualmente. Então teria que ter ali toda uma movimentação. Mas só para dar um susto, eu faria isso. Mas enfim. Vamos pro próximo aqui, ó. Entre aspas simples. Somos oprimidos no Brasil. 2 pontos. A onda de brasileiros rumo ao Paraguai em busca de, entre aspas simples novamente, sonho de direita. Chama aí a Roberta Miranda. Vá com Deus! O povo do Paraguai não devia aceitar, né? De direitista que é direitista não aceita imigrante. É verdade. É verdade. E a última o vez que Paraguai esse não tanto- tem... A última vez que esse tanto de brasileiro foi pra lá, vocês sabem o que deu, né? Ixi, É. Maria. O Paraguai não tem obrigação nenhuma. Olha aquela ponte da amizade lá, manda pro caralho. Tem um detalhe nessa reportagem que eu não abri, eu fiquei sabendo por prints do Blue Sky, que um dos casais entrevistados ali se mudou, trocou a casa deles, se não me engano, aqui em Serra, Espírito Santo, para viver em uma casa, um apartamento de 2 andares lá, para ter o sonho de ganhar dinheiro escrevendo romances eróticos para o público conservador. Eu não acredito Não, é nessa mentira. história. Eu simplesmente Não, isso é não mentira. acredito nisso. Eu também Você não. inventou isso agora. É, Não tem ele condição. inventou. Eu vou clicar aqui enquanto a eu Thaís não fala o cliquei, último eu só tópico. vi prints do Não. Blue Sky. Eu vou clicar agora, tu me vai fazer clicar aqui, enquanto a Thaís lê o próximo título, porque não é possível. E eu já vou dar um Ctrl F na página por contos. A Rene já confirmou aqui Não, que é contos real. não, livros. Livros, peraí. Romances. Romances. Erótico. Porra, vai Erótico. direto na palavra. Vai direto, né? Putz, olha só, casal olha que é trocou a verdade, tá aqui. É. O casal trocou há 3 meses seu pequeno apartamento em Serra, no Espírito Santo, por uma casa de 2 andares, onde trabalham juntos para vender romances eróticos para um público mais conservador. Mas eu não Escrito- entendi, eles não podiam escrever romances eróticos no Brasil? Não, Não, porque aqui porque eles é são uma ditadura. oprimidos. É uma pô. ditadura, eles são oprimidos. Como é que você vai ser? Pô, Thaís, você não tá acompanhando o que tá acontecendo Eles no iam ser Brasil? censurados, né? Entendi, eles iam ser censurados. É pela proibido ditadura transar que no Brasil? exista. E eles iam ser censurados pelo sexo heterossexual do livro deles. Complementa aí, Diego, com a segunda parte aí. Os dois sentiam que não precisavam mais estar no Brasil para manter o negócio. No mundo da literatura hot, Miriam é Alicia Bianchi, que assina romances como Tudo pela Luxúria, Labarachúrias. com cenas picantes de sexo, mas sem entrar em temas considerados tabus. Cara, deve ser a descrição de cena de sexo mais chata
Eu vou pesquisar aqui, tudo pela luxúria. Vou dar um Ctrl F aqui no Google. Agora Eu vou indicar no Leitura Estranha essa aí. Então, era isso que eu ia perguntar, Ana. Tu vai indicar. Eu tenho certeza que existe a expressão membro entumecido nesse livro. Com certeza. No Paraguai, eles usufruem de uma regra que aplica tributação mínima a quem recebe renda do exterior. Os dois se consideram libertários e anarcocapitalistas e consideram positivo o fato de os serviços públicos do Paraguai serem pouco desenvolvidos, já que o governo arrecada menos dinheiro. Caralho, cara. Olha a capa na Raíssa do Tudo pela Luxúria, feito em A, obviamente. Nossa, claro, e tem a Casa Branca, por algum motivo, e a bandeira dos Estados Unidos. Com certeza isso acontece nos Estados Unidos, porque conservador não escreve histórias que se passam no Brasil. O nome do protagonista deve ser John. Livro 3. O nome da protagonista deve ser Nancy. 3. Livro 3, exatamente. Era isso que eu ia comentar. Dinastia Lancaster. Sendo Lancaster o nome menos americano que ela podia arrumar, né? Mas ela não sacou isso. Ó, nota 4.8 na Amazon, em 2.700 avaliações. Uma avaliação. Lê as tags aqui, ó. Não, vamos ler os comentários. Tem que entrar aqui no Kindle. Eu botei até em tela cheia aqui pra ver melhor. Então bora nos comentários, Vitor. Volta lá e vamos ver os comentários. Olha isso, olha isso. Como eu ia voltar ao normal desse jeito, com essa garota me atormentando? Eu tinha feito 43 anos há poucos meses e estava obcecado por uma virgenzinha de 18. Eu estava fudido, completamente fudido. Bilionário, dominador, proibido, Magnus Lancaster não acredita em finais felizes. Mas ele vai te fazer desejar. Magnus, ai. Magnus Lancaster consegue ser pior do que a capa do livro. Se com essa introdução que a Thaís acabou de ler, os ouvintes não se mobilizarem para bancar o segundo episódio extra deste podcast, para a gente poder analisar com mais detalhes essa grande obra literária, sério, eu não sei mais o que esperar dos ouvintes do Midcast. Chave Pix, podcastmedia@gmail.com. Se a gente bater a segunda meta nesse mês, pode ser que a gente faça um especial Magnus Lancaster aqui no Midcast, analisando essa eu estou desaprendendo a ler. Desculpa, que idioma é esse? Agora, eu tinha feito 43 anos, há poucos meses, estava obcecado por uma virgenzinha de 18. Uma coisa a gente tem que admitir, ela não mentiu quando disse que estava fazendo livro para o público conservador de direita. Então, assim, nisso ela foi honesta. Acurado. Gente, olha essas... Não acredita em finais felizes. Cara, olha as imagens aqui, cara. Olha, tudo pelo... os outros volumes. Tudo pelo poder. Tem uma mulher de coleira. Esse tudo é o para você conservador. ser minha. Em breve, Theo e Summer e Logan e Olivia. Então, vamos lá, ouvinte. A gente quer muito fazer isso aqui, fazer uma análise no próximo episódio. Mas aí, o que a gente fica pro... A gente os comentários, né? Mas se a gente for ler os comentários, o que sobra pro episódio extra? A gente pode analisar romances hot conservadores, não precisa ser só um. Então, vamos ler só o primeiro comentário aqui. Vamos lá, só para não ficar na vontade. Vai lá, Ana Raíssa. Que já é 5 estrelas. Terceiro livro da família Lancaster. Que livro, minha gente. 4 exclamações. Intenso, explosivo, carismático, louco, cheio de amor e poder. Adorei, exclamação, exclamação, exclamação. A leitura me fez chorar e rir. Trouxe reflexão sobre até onde vai a intensidade de um amor e o que se aceita para viver este amor. Senti falta de momentos na história que a autora não se aprofundou e deu 5 estrelas. Não explicou melhor o que aconteceu, como, por exemplo, a conversa que ele teve com a Dindinha. Ela usou a palavra Dindinha da Lily. Lily, quando ela voou. Voou? Bem, deve fazer sentido. Esperei demais e ao longo da leitura, nada. Assim como foi a conversa do Magnus com o noivo da Daisy. Cadê a autora? Agora, o momento da despedida da Daisy com Lily me comoveu demais. Chorei litros.
A conversa do reencontro do Magnus com a Daisy foi maravilhosa! Bem construída, interessante, e ela soube se impor, exclamação, exclamação, exclamação. Podia ter umas 20 páginas a mais para mostrar as loucuras dessa família. Super recomendo a leitura. Eu achei Essas engraçado. 5 estrelas, e o que ela comentou... 20 páginas a mais. 20, como se fosse muito. A gente vê mesmo que é uma conservadora. Né? Como Caraca, se fosse mas assim... página pra 20 caralho. páginas a mais. Uau! Se tivesse mais 20 páginas, eu leria também. Então, É muito perfil mesmo, cara. Tá de parabéns aí a... Como é que é o nome dela? Alicia Bianchi. Parabéns. Queria pedir para o time de bibliotecárias e bibliotecários da Biblioteca da Papudinha que mandem o endereço de vocês aí, se vocês aceitam doação de livros, que a gente quer fazer uma coisa aqui rapidinho. sim, rapidinho. Um mimo. Ó, o Reni tá aqui nos comentários, ó. Proposta, leiam o começo do livro no episódio sem pauta. Reni, vamos ler o começo do livro no segundo episódio extra do mês de maio, caso os ouvintes alcancem a meta de R$1.000 neste mês. Então aí, chave podcastmid@gmail.com. Tá lançado esse desafio desse momento icônico que será E o Reni disse que se a gente for ler outros romances hot, tem que ler o que tem o Xandão. Olha aí, ó. Enfim. Eu não consigo o distanciamento necessário para isso. Se declara impedida, Ana Raíssa. Me declaro impedida para essa leitura. Vamos lá, Thaís. O último título que a gente já se estendeu muito aqui. Isso porque era para ser 10 minutos, né? Eu mesmo não sigo minha sugestão. Não, mas começou quando a Raíssa caindo. Aí os 10 minutos já foram pro saco. E o último título: Brasil anuncia acordo com os Estados Unidos para ampliar cooperação no combate ao crime organizado. Qual É isso. A gente já comentou um pouquinho no tópico anterior sobre isso, né? Ó, a gente já viu aí com ramagem, né? Tem que tomar cuidado. Exatamente. Então agora vamos para cartinhas da Xuxa. Falta pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas esses baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Xuxa não sabia o quanto era difícil escrever, né? Não conhecia os jornalistas de 2026. Sempre me pega. Você já fez o mais difícil, quero escrever. Cara, eu lendo aqui, eu não resisti, eu fui ler o segundo comentário aqui do livro. Nossa, e aí eu descobri que cada livro da dinastia Lancaster é um personagem principal. Então, no Tudo pela Luxúria é o Magnus Lancaster, certo? Mas no primeiro livro, que é o Tudo pelo Poder, é o governador Weston Fitzgerald Lancaster. Então, assim, são vários personagens, é uma família, a família Lancaster. Maravilhoso. Assim, o Vitor não está muito familiarizado com o universo hot, mas 94% dos livros hot são isso. É sempre um monte de livro e cada um deles é um homem de uma família procurando casamento. Quase todos são isso. Eu não sabia disso também, não. Eu não tinha esse conhecimento, mas... Você vai olhar lá, vai ver Bridgerton. Bridgerton, cada livro é um cara da família que vai se casar naquele livro. Bridgerton vem de romances hot, Mas estamos falando de luxúria, tudo pela luxúria ou casamento? Não, é tá, assim, é público conservador, é verdade. Cara, o tudo pelo poder, olha o resuminho aqui. Eles só queriam um diagnóstico, eles só queriam vencer as eleições. O que eles ganharam foi um escândalo político, um casamento forçado, 3 pontos e um bebê. E um bebê. O que de pior poderia acontecer, não é mesmo? Enfim, vamos lá ao nosso resultado da MidQuest do episódio 9, Alianças Eleitorais, Pagamento Master e Baile Persa. A gente perguntou, seguindo a estratégia ousada do PT de convocar subcelebridades para reforçar as eleições para o Legislativo, que figuras icônicas da TV brasileira deveriam se candidatar? Louro Mané, Huguinho da Palmeirinha, Priscila da TV Colosso ou a celeb
Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Nós tivemos 7 votos no Instagram, 14 no Telegram, 16 no Spotify e 19 no WhatsApp. O WhatsApp teve poucos votos dessa vez. Que isso, Nação Zapper? 19 votos só? Porra, decepcionado. E aí, em quarto lugar, com apenas 5% dos votos, ficou o Louro Mané. Somos aqui construídos nesse podcast por millennials e ninguém aceita a substituição do Louro José. Em terceiro lugar, com 11% dos votos, ficou o Huguinho da Palmeirinha, que eu não sei nem como é a cara desse menino. Não sei nem se é um menino, se é um bicho, enfim. O outro literalmente se chama Mané, não tem como. Não tem como. Em segundo lugar, muito próximo, com 41% dos votos, ficou a Priscila da TV Colosso. A minha fave, infelizmente, não ganhou o pódio, que ficou com a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum, que obteve 43% dos votos na nossa Midquest. E agora vamos aos comentários dos nossos ouvintes nesse episódio. Bruno FPT trouxe informação para a gente no Instagram, dizendo que, de fato, os Estados Unidos não estão em guerra com o Irã, pois não foi autorizado pelo Congresso, conforme exige a Constituição deles. Aliás, eles não têm guerras de fato desde a Segunda Guerra Mundial. É só uma operação militar defensiva, preventiva ou algo assim. Aí a gente pensa, então para que diabos serve uma Constituição vagabunda que permite isso? Eu sei que nós brasileiros estamos acostumados a dizer que o Brasil não é sério, mas por mais incrível que pareça, nós nem somos o pior das Américas. Aquilo não é um país, são 3 ou 4 corporações usando um sobretudo fingindo ser um país. Olha aí a referência à lá Ana Raíssa. Quem assistiu BoJack vai lembrar do Mr. Adultman. E o Tiago Bill Brito trouxe informação. Ele disse que foi trocar a zona eleitoral, teve que ir no TRE porque ainda não tinha coletado as digitais, mas que foi coisa de 5 minutos para fazer a troca. Então, vamos se movimentar para votar, galera. No Spotify, a Camila Torelli falou sobre alianças é aquele meme. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. E Farne falou, vocês já repararam que muitos aplicativos do governo, que é para ver livros, idiomas, não dá para achar com facilidade nas lojas de aplicativo? Eu tive que vasculhar no meio dos aplicativos do governo até achar o Mac Livros e ainda não achei o de idiomas. Vou até pesquisar aqui para testar isso. No Blue Sky, Lele Riso disse, precisamos de um corte da fala de Ana Raíssa sobre ir votar para jogar no zap de todo mundo. Então, o pedido de vocês foi atendido. O vídeo de Ana Raíssa já está no grupo dos ouvintes, já está no canal do WhatsApp, já está no nosso Instagram, no Blue Sky e no YouTube. Não tem mais desculpa, compartilhe e faça as pessoas ao seu redor saírem para votar na esquerda no ano de 2026. Exatamente, Thaís. E fica até uma leve reclamação. Cadê? O pessoal pediu tanto, a gente divulgou pra caramba os últimos 2 dias. Eu achei divulgação fraca, hein? Quero mais engajamento aí, galera. Eleição chegando. Vamos lá, gente. E ó, pesquisei aqui Mac Livros, já veio de primeira. Pelo menos o Mac Livros aqui pra mim veio, já apareceu rápido. Pra mim também veio. Agora o de idiomas realmente não apareceu, não. É verdade. O idioma, será que tem aplicativo? Dúvida, será que é um site? Tive a mesma dúvida agora também, Thaís. Talvez ele não tenha um aplicativo, né? Obames voltou com mais um comentário. Segunda no Midcast. Nossa democracia é tão jovem. Olha de quem estamos falando. Espiridião Amin, Zé Disseu, Luiz Inácio e Ronaldo Caiado. Notícia de terça. Aécio Neves convida Ciro Gomes para concorrer à presidência pelo PSDB. O Brasil está de parabéns, criatividade zero, consistência impecável. É isso, cara. Rodrigo Lazari disse, esqueceram de mencionar a autora do programa Pé de Meia, que foi a Marina Silva, né? Foi um projeto dela durante a campanha dela. Ai, meu Deus, uma barata. Vamos terminar essa gravação. Eu tô sem inseticida em casa. O Bruno FPT falou que queria a opinião de Thaís Kisuki e Vitor Souza sobre essa matéria. Cabedelo e Rio de Janeiro, os dois a 80 km por hora. Quem tá mais ferrado de político? Deixa eu trazer aqui o contexto para os ouvintes. Cidade de Cabedelo é uma cidade da zona metropolitana de João Pessoa, da grande João Pessoa. E aí
a chapa eleita nas últimas eleições para prefeito foi cassada esse ano por abuso de poder. E aí tivemos a eleição em Cabedelo no domingo. Porém, na terça-feira, o novo prefeito foi cassado, então Cabedelo está novamente sem prefeito. Agora, o comentário que eu fiz para o Bruno é que, na verdade, o crime organizado da Paraíba e do Rio de Janeiro são muito próximos. Fernandinho Beiramar tem família aqui, os traficantes daqui, quando fogem, vão para o Rio de Janeiro, quando fogem de lá, vêm para cá. Então, assim, a gente aqui eu não, né? Mas o crime organizado da Paraíba aprendeu muito com o Rio de Janeiro nos últimos anos. E o PC perguntou, e a enquete da semana no Instagram? Mais de uma pessoa falaram sobre essa enquete, mas ela estava lá. Não sei se o Instagram teve algum problema em algum momento, mas ela foi postada, tá bom? E esses foram os comentários nas nossas cartinhas da Xuxa. Ela é tão grande. Eu acho que ela vai voar. A barata? A barata. Você vai ter que matar ela como faziam os maias. Eu fiquei com medo, eu tinha esquecido da barata, achei que ela estava falando da capa de algum livro. Ah, meu Deus, a barata tá Foi embora. Saiu correndo. Eu sei que não é pra rir da desgraça alheia, mas... Ao vivo. Ficou engraçado ela saindo correndo. Ela saindo correndo. Mas o mais interessante é se aparecesse uma barata do tamanho humano e olhasse pra câmera assim... Nossa, eu só queria que a barata assumisse a gravação a partir de agora. Cara, quando a gente fizer o especial Midcast 600, esse momento vai ter que estar lá, cara, nos bastidores. Com certeza, meu Deus. Vamos lá, apoiadores. E hoje o nosso muito obrigado vai para Ana Carolina Mitchell, Sebastião Ferreira, ouvinte misteriosa, Ricardo Jalotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, ouvinte misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damasceno, Drenes Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiockit, Marina Sena, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. Ai, meu Deus. E agora, ela voltou. Voltando. A barata tá embaixo da minha mesa. E os nomes que não foram rejeitados pelo CEO Imperador de Vegas: Lelê Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. E na categoria Ministério do Amor nós temos Tiago Luiz Pereira Lancaster, Carolina Clemente Lancaster, Amauri de Melo Lancaster e Alan da TI Lancaster. Ai, vamos lá, enquete da semana tem? Temos enquete da semana, Vitor Souza. Depois aí desse escândalo da lavagem de 1,6 bilhão de reais, a gente viu que uma das fontes desse dinheiro sujo eram rifas virtuais ilegais. E aí o MidQuest quer saber essa semana dos nossos ouvintes quais eram os prêmios sorteados nessas rifas ilegais que deram aí 1,6 bilhão de reais. Opção número 1, um porta-retrato 15x21. Bom prêmio. Opção número 2, tradicional aí em bingo de paróquia do interior, um quarto de boi. Um quarto de boi? Um quarto de boi. Pô, é muito boi. Quarto de boi é muito boi. Pensei que você falava bem qual é o quarto? É o chifre? É o rabo? É o ovo? Né? Tem que ver qual é o pedaço do boi que vão dar. Mas como é que funciona isso? Eles cortam um quarto do boi e botam lá? Literalmente, você recebe aquela corta o boi assim, em 4, você recebe uma perna do boi com a costela. 2,20 de largura de costela assim, ó. É o bicho. Bom prêmio também. É um pouquinho mais valioso que um porta-retrato, mas... Pô, e é um prêmio que justifica eles terem 1 bilhão, né? Sim. Terceira opção de prêmio, um bolo mais um cento de salgado mais meio cento de docinho. Aí eu sempre morri de raiva de ser meio cento de docinho, por que não um cento de tudo? Não, a minha raiva, na verdade, é o docinho só ser liberado depois de parabéns, que não faz o menor sentido. Concordo, Thaís. Sendo que se você liberar antes, as crianças gastam energia antes. E aí, na hora de ir embora, vai todo dormindo. E a quarta e última opção é um escapulário de Santa Quitéria Cefalófora. Porra, aí sim também, hein? Ana, você entraria numa rifa dessa? Entraria. Inclusive, lembrei de contar pra vocês que a próxima vez que vierem a Brasília, a gente vai num bingo que tem aqui no
acho que é no Guará, ou é no Cruzeiro, que é o bingo de um eleitor. E quando você ganha, ele já serve uma leitorzona inteira na mesa assim, ó. Então tem que ir já com os amigos pra jogar. Então já guardem esse. Porra, já é assada. Já vem assada. Viva, na coleirinha. Era o nosso medo lá no trabalho, porque todo fim de ano alguém sugere que a festa de fim de ano seja nesse lugar. E sempre alguém levanta a bola de, porra, quem vai levar a leitor pra casa? E nunca rolou. E esse ano nós descobrimos que a leitora vem assada. Então esse ano já temos festa de firma. Acabou? Então é isso, votem pela Nação Zapper aí, vamos se recuperar do baque da semana passada. Exatamente. Vamos lá, votem. Créditos finais, Ana Reis. Vamos lá! Esse episódio usou fontes de G1, O Globo, Band, Correio Brasiliense, CNN, Agência CNT, Infomoney, Agência Brasil, Ópera Mundo, NBC News, CBN, GovBR, Omelete, Metrópolis, UOL e Valor. Esse podcast foi apresentado por Diego Schinello, Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki, a barata da casa da Thaís Kisuki, e a edição será provavelmente da barata que segue vivaço. Velho, ainda mexeu na perninha aqui. A Thaís deixou a barata semi-viva pra ela sofrer. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, que hoje não tá funcionando. Podcast Mid lá no Instagram pra você falar com a Thaís e saber se a barata realmente morreu. E podcastmedia@gmail.com. Se você tá sentindo falta de fazer um pix aí pra Choquei, faça pro Midcast. Faz pix pra Thaís comprar inseticida, pra não ter que... Por favor. No DDT, É isso aí, gente. Fechamos aqui mais episódio. Muito obrigado a quem acompanhou até o final. Muito obrigado aqui, Rene, que ficou também acompanhando a gravação, esse momento icônico aí da barata. Não sei se Lelê e Cristina ainda estão por aqui. Se estiverem, muito obrigado também. E até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Pera aí, Ana, pera aí. Calma aí que você tá travando geral aqui. sou eu. Ela tá em câmera lenta, tá engraçado pra caramba, cara. Ih, o que será que aconteceu? Fala aí, Ana, pra ver se normalizou. Ah, que gracinha vocês. Nossa, ela tá com um delay absurdo. Normalizei, será? Ai, Nossa. meu Deus! 5 minutos de live. Acho que agora sim. Ana, você repete depois de mim. Fala aí, fala alguma coisa agora. Meu Deus. Caraca. Ana, você tá aí? A obra... caiu novamente. Você está entre nós. Alguém traz um copo pra gente falar com a Ana Raíssa, um compasso, alguma coisa. Ana, você está entre nós. A Thaís, nesse momento, dando tchau. De longe. Meu Deus. Eu não sei como é que vai ficar essa edição. Mas nesse momento temos Thaís Kisuki com a vassoura na mão. Uma batalha épica. Ela com a vassoura na mão pra matar a barata que entrou lá no quarto dela. Ela deu tchau na câmera, tipo assim, fiquem aí. Só que ela não desligou a câmera, então a gente tá vendo toda essa epopeia aqui. E ela tentando achar barato, coitada, cara. Ai, força, Thaís. A gente não devia estar rindo, cara. Eu não devia, cara, eu sei, mas caraca. Ai, mas é muito bom. Eu não consigo desativar o vídeo dela, só o microfone. Então, tipo Então a assim, gente vai ver até o final. Momentos de tensão. Diego, temos enquete essa semana? Qual vai ser a enquete? O que você faz quando uma barata entra na sua casa, é isso? É. Ai, ela tá ouvindo ainda tudo isso de fone. Não, Nós estamos acompanhando toda a sua saga aqui e ninguém tá rindo. É por isso que eu preciso de uma galinha. Eu vou arrumar uma galinha pra resolver o meu problema. Tem que ser, Giselda. 2. 2 pra ela ter uma amiga. Eu também acho que tem que ser 2 pra ter companhia. É isso. É a minha vida. Caraca, tinha
Tinha na música do Só Pra Contrariar, cara, ter uma galinha como opção pra barata. Foi só você ideia da vai Thaís, fazer, isso. eu vou comprar uma galinha pra me defender. Dá uma galinhada na barata dela. Uma bicada. Vai dar uma bicada na barata dela. E tu achou essa barata, não? Hã? Você achou a barata? Não, ela entrou aqui debaixo da minha mesa e foi com Deus. A pior parte é não achar. E quando você levantou, a gente ficou esperando a barata sentar aí na sua cadeira e assumir a gravação. Ela quase fez isso. Ai, Jesus. Enquanto E a isso, o bicha Reni era- comentando aqui, ó. Pena de quem não apoia pra assistir ao vivo e perdeu a Thaís expulsa da gravação. Foi uma barata. Ela saiu viu? correndo, cara. Foi um momento realmente Ela veio maravilhoso. pra cima de mim, bicho. Uma bichona, assim, com as asas, querendo levantar as antenas, tudo. Ela teria voado na minha cara se não tivesse me levantado. Não, você fez certo, Thaís, mas foi engraçado. A ação foi correta, mas foi engraçado, foi. E quando eu falo, barriga! Não sei, ela sumiu. Cara, quem iria adivinhar, quem ia chutar no começo dessa gravação que a gente ia terminar assim? O Vitor desfaleceu também. Ela veio pra cima de mim. Menina, eu dei uma. Meti a vassoura nela, ela simplesmente sumiu. Evaporou. Ela pode ter entrado na fibra da vassoura. O Vitor caiu da cadeira, morreu. Nossa, o Vitor Olha no morreu espelho de se ela não rir. tá nas suas costas. Para! A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa. Caraca, essa até a Ana tá cantando, cara. Isso vai ficar pro a parte, não tem como, Põe né, aí, cara? pô. Diz aí, Diz aí, Vitor Souza, Thaís, o que tu vai fazer. Ah, Eu vou meter uma vassoura pra me defender. Eu vou pegar uma galinha pra me defender. Ah, ele vai oferecer Tá bom. uma galinhada, né? Venha, barata, tem galinhada aqui fora. mano. Como essa gostosa galinhada. Chega, gente. Acabou, como disse o Rodrigo.